Oi, queridos. Oi, queridas. Meu nome é Ricardo Feltrin. Bem-vindos a um canal de jornalismo e entretenimento. Aliás, bem-vindos ao canal de jornalismo e entretenimento. Vamos retomar a cobertura que a gente já começou no ano passado, esse escândalo, o maior escândalo de Hollywood nas últimas décadas, envolvendo o famigerado Sean Combs, ou P. Diddy, ou Puff Daddy, ou P. Diddy, ou qualquer coisa que vocês queiram. Está preso desde o ano passado na penitenciária de Nova York, ali no Brooklyn. Está aqui ela. Isso, está lá preso e o julgamento dele começou. Está lá no Tribunal de Nova York agora. Ele está sendo julgado, só que o julgamento propriamente dito ainda não começou. Essa semana passada, segunda-feira passada, começou a escolha do júri. Isso pode demorar de uma semana a 10 dias. Depois que escolheu o júri, aí começam a leitura das acusações. E aí começam os problemas do Puff Diddy, porque acaba de surgir mais acusações contra ele, e agora o total pode passar de 400. No momento, na justiça criminal, lá nos Estados Unidos, igual aqui, gente, tem a justiça civil e a criminal. Lá, nesse processo que está começando agora, são 63 acusações, todas mais ou menos com o mesmo modus operandi. Que ele usava substâncias nas pessoas sem pedir autorização, que ele fazia tráfico de pessoas, tráfico sexual, que ele abusava das pessoas, e tudo começa nessa história, né, como vocês não lembram, em 2016, quando ele era casado com essa cantora, depois virou escritora, Cassie Ventura, era a mulher dele. Em 2016, eles vão para um hotel e ele faz essas cenas horrorosas, né? Ele agrediu ela no hotel. Foi gravado pelas câmeras de segurança. Ele paga uma fortuna, dizem ali $50 mil, para terem apagado essas filmagens, e essa filmagem retoma e ressurge em 2023. Ou seja, ele pagou e enganaram ele. Quando ressurgem essas imagens, a Cassie Ventura ela entra com uma queixa por ter sido por amigos dele, porque ele também usava substâncias nela, obrigava ela a fazer vucu-vucu com outros atores, inclusive atores pornôs, com outras mulheres, ele ficava filmando ela, humilhando, e aí ela entrou com uma ação contra ele por agressão. 24 horas depois, já estava fechado o acordo, porque ele sabia a bomba que ia vir pela frente. Então ele correu fazer um acordo com ela, e isso no ano de 2023. No ano passado, do nada, aparecem essas gravações aqui. E aí a vida dele só virou porque começou a chegar mais e mais e mais acusadores, cada vez mais piorando a situação dele, inclusive com menores envolvendo. Então, são 63 acusações nesse processo criminal. Mas, por exemplo, acaba de surgir mais uma aqui, ó. Esse cara chama Jonathan Oddy. Ele é um ex-ator por adulto, né? Ator de filme erótico. E ele falou que ele era tratado e foi escravo sexual do P. Diddy durante anos, que ele era obrigado a fazer vucu-vucu com a mulher do P. Diddy, com a Cassie Ventura. E o que é curioso é que ele fez um acordo de confidencialidade com o Diddy em 2014 e o Diddy pagou para ele $5 milhões. E agora, veja, o acordo de confidencialidade não significou nada, porque ele veio ao público e trouxe essa história. Quanto aos 400 processos, tem um advogado que está representando já 36 pessoas, 37, falou que tem mais 400 novas potenciais acusações. Por quê? Esse advogado, que chama Andrew Arsdale, ele falou que o grande medo dessas pessoas, entre essas que estão sendo processadas criminalmente, ele acha, na opinião dele, que se por acaso o P. Diddy
o Sean Combs, ele acabar se livrando disso, vai que dá um O.J. Simpson aí no tribunal, e ele acaba sendo inocentado, que ele vai partir para perseguição a todo mundo que acusou, porque essas 400 pessoas estão envolvidas ali, elas já citaram o nome dele e têm acusações contra ele para fazer das mais diversas coisas. Só que como não vão entrar no julgamento criminal, elas vão entrar com ação apenas de indenização contra ele, indenização civil. Seria como você processar alguém por uma coisa no civil e não entrar, não fazer nem BO. Lá eu não sei como funciona, mas de qualquer forma, ele falou que o medo dessas pessoas são serem perseguidas pelo Piridi. Só que tem um problema, gente. Para ele fazer essa perseguição, ele vai precisar de ter dinheiro, muito dinheiro. Só que tem um detalhe, eu já publiquei no ano passado, inclusive, com exclusividade aqui. Aliás, queria agradecer a Jana Nagase, que é a nossa correspondente aqui desse canal lá em Hollywood. Ele já perdeu mais ou menos 65% da fortuna dele, que já chegou a ser avaliado em 700 milhões de dólares. Ainda é rico, mas teve que vender tudo. Já vendeu avião, já vendeu a mansão na Flórida, já está vendendo a mansão lá em Nova York, está se desfazendo de tudo. Por quê? A estrutura de advocacia que tem para ele não é um advogado. Ele tem hoje um escritório de advocacia para ajudá-lo. Lembrando que a promotoria de Nova York, 2 semanas atrás, ofereceu um acordo para ele. Chegou lá na penitenciária, falou: escuta aqui, vamos fazer o seguinte, você assume que você é culpado de tudo e a gente não dá prisão perpétua, dá, sei lá, uns 30 anos com condicional depois de 22. Mas assim, ele vai estar com 80 anos, 85, 86 quando ele sair, então para ele não valer a pena. Ele falou que não faz acordo, e ele já perseguiu o advogado, esse Ardsdale tem razão nisso, porque no ano passado, assim que ele é preso, começam a surgir acusações contra pessoas que participaram daquelas festinhas dele. Lembra? Kanye West, começam a aparecer mais acusações contra outros. As pessoas que acusaram ele, inclusive atores adultos aí, muitas atrizes, porque ele contratava. Em Nova York, por exemplo, não pode a prostituição. Então, o que ele fazia? Ele trazia da Califórnia as garotas de avião para lá. Isso é considerado tráfico sexual. Então, esse é um dos crimes dele. O outro é de uso de substância. E ainda tem as questões dos menores que vão ser investigados, como, por exemplo, aquele rapper, um menino que sonhava ser rapper, que ficou no hotel com ele, diz que tomou uma substância lá e apagou, só acordou machucado no dia seguinte. Tem mais uma outra moça que já foi desmentida também. Então, vai longe isso daqui, gente. É certeza que vai longe, porque depois desse julgamento criminal, ainda vai começar o civil. Vocês lembram o O.J. Simpson? O O.J. Simpson foi inocentado no criminal. Inclusive, tem até o livro dele aqui. Escreveu em defesa de Israel. O advogado dele consegue inocentar ele, que era um milagre, mas depois ele não conseguiu passar do civil, porque os pais da ex-mulher dele e do garçom lá, que foi assassinado, eles entraram com a ação e venceram. Só que não tinha mais dinheiro, né? Estava quebrado. Enfim. Então a gente vai começar a acompanhar agora. Essa semana eu nem dei muita coisa, porque ainda está aí na escolha, não tem muita novidade. Então a novidade é o surgimento desse cara, que ele corrobora muitas outras coisas, essa questão de ser escravo. Tem outros atores, porque, só para rememorar, tinha as white parties, as festas brancas, e as free coffees, as festinhas fechadas. As white parties tinha imprensa, todo mundo vestido de branco, Hollywood Reporter, TMZ, todo mundo estava lá fotografando. Vocês podem ver nas fotos, todo mundo está com o celular na mão, fazendo foto, tem Instagram, tudo. Free coffees não tem nada disso. Não podia entrar com o celular, só ele filmava. Então, a Cassie Ventura, por exemplo, nas acusações, e ela é uma das acusadoras dele, ela afirma que ele filmava ela com outros convidados ou atores pornôs que ele contratava para ele, né, na verdade, e ficava lá filmando, e muitas dessas gravações a gente nem sabe aonde está hoje. Vai longe essa história, tá bom? Gente,
Eu já falei para vocês que vocês podem seguir o canal, vocês podem dar o joinha. Eu não fico pedindo, né, mas você pode fortalecer esse canal, você pode se tornar membro do canal e você pode também participar pelo Apoie-se. O Apoia-se é uma forma de se apoiar um jornalista independente, né. Eu não tenho patrão para poder ter liberdade de escrever o que eu quero, de não ficar fazendo militância, etcétera, e não ser obrigado a escrever coisas ou, proibido de escrever coisas por causa da militância que existe nas redações. Então uma forma de você ajudar aí é o Apoie-se, o famoso Apoie-se. Ou se inscrever no canal, que aí tem lives exclusivas, tem conteúdo. Esse ovinho aqui, ó, você vira um ovinho, depois vai virar um pato de prata, de cobre, prata, ouro, diamante e em breve adamantium. Obrigado, queridos.